Fala, super desbravador, Maranata! Se você tem de 10 a 12 anos e você está querendo fazer o estudo bíblico número 11, você está no lugar certo. E o tema de hoje é trabalho em equipe. Então vem comigo! Grupos e identidade. Um grupo de peixes é um cardume, um grupo de aves é um bando, um grupo de ovelhas é um rebanho, um grupo de desbravadores é uma unidade, um grupo de unidades de desbravadores é um clube e um grupo de cristãos é uma igreja. Igreja, ele não é um prédio, é um grupo de pessoas com as mesmas crenças e objetivos. Uma igreja, para ter os objetivos que Jesus estabeleceu, tem que ter a identidade de acordo com aquilo que a Bíblia fala e o que a Bíblia chama de verdade. No ano de 1844, um grupo de cristãos de várias igrejas diferentes havia se reunido para esperar a volta de Jesus, com base nas profecias de Daniel e Apocalipse, mas eles se decepcionaram e então o que permaneceram estudando, entenderam seus erros de interpretação e foram descobrindo uma série de verdades que havia sido esquecidas por outras igrejas, como, por exemplo, o santuário celestial, a observância do sábado, os princípios de saúde e o dom de profecia. Nossos pioneiros. Entre esse grupo de cristãos de várias igrejas diferentes estava a jovem Ellen White, que recebeu um dom muito especial. Ellen foi uma pessoa de notáveis talentos espirituais, que viveu a maior parte da sua vida durante o século XIX. Contudo, através de seus escritos, ela continua exercendo um extraordinário impacto sobre a vida de milhares de indivíduos ao redor do mundo. Durante toda a sua vida, ela escreveu mais de 5.000 artigos e 49 livros. Mas hoje, incluindo a compilação de seus manuscritos, mais de 150 livros estão disponíveis em inglês e cerca de 90 em português. Ellen White é a escritora mais traduzida em toda a história da literatura. Seus escritos abrangem uma ampla variedade de tópicos, incluindo religião, educação, saúde, relações sociais, evangelismo, profecias, trabalho de publicações, nutrição e administração. Sua obra-prima sobre o viver cristão feliz, Caminho a Cristo, já foi publicada em cerca de 150 idiomas. Os adventistas do sétimo dia creem que Ellen White foi muito mais do que apenas uma escritora talentosa. Creem que ela foi apontada por Deus para ser uma mensageira especial, a fim de atrair a atenção de todos para as Sagradas Escrituras e ajudá-los a se prepararem para a segunda vinda de Cristo. Desde os 17 anos de idade até a ocasião do seu falecimento aos 87 anos, Deus lhe concedeu cerca de 2.000 sonhos e visões. As visões variavam em duração, podendo ser menos de 1 minuto até cerca de 4 horas. O conhecimento e conselhos recebidos através dessas revelações foram por elas escritos, a fim de serem compartilhados com outros. Assim, seus escritos são aceitos pelos adventistas do sétimo dia como inspirados, e a qualidade excepcional dessas obras é reconhecida mesmo por leitores ocasionais. Daquele grupo que comentamos de cristãos que redescobriu as antigas verdades da Bíblia em 1863, uma nova igreja surgiu pelo fato deles terem sido expulsos de suas antigas igrejas devido às suas crenças. Foi assim que os adventistas do sétimo dia, nome em referência à crença no advento, ou seja, a volta de Jesus, e a lembrança do quarto mandamento referente ao sábado, surgiram. E anos mais tarde, dentro de sua organização, o programa do Clube de Desbravadores, voltado para juvenis de todas as crenças e etnias. Olha só que legal, né, galerinha? A gente aprendeu um pouco aqui agora sobre a história ali do surgimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia, um pouco sobre Ellen White também. E se você se interessou e quer aprender um pouquinho mais sobre a história da Ellen White, nós temos uma super dica para você agora. É um desenho muito legal chamado O Presente de Nick.
tá? Na primeira temporada desse desenho, você vai ali em cada episódio aprender um pouquinho mais a história de Ellen White e outros pioneiros e a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia de uma forma bem legal e diferente, tá? E os episódios são curtinhos, então é bem gostoso de assistir. Então, para você assistir, nós vamos deixar o link aqui na descrição dos episódios para você poder estar assistindo depois que você terminar essa classe bíblica, ok? Como vimos, o nosso tema hoje vai falar sobre trabalho de equipe, então vamos falar sobre unidade. Mas se a gente está falando de unidade, sobre cristãos, todos juntos, por que existe tantas religiões, tantas igrejas assim no mundo? Então, vamos para a Bíblia em João, no capítulo 8, versos 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecedes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, desbravador, nós temos várias religiões espalhadas pelo mundo inteiro, e cada religião acredita em algo diferente, ela entende o mundo de uma perspectiva diferente, ao seu modo, né? Cada um ali tem uma verdade, certo? Mas Jesus foi bem claro aqui na Bíblia que ele é a verdade, né? Existe realmente a verdade, e a verdade é Jesus Cristo. Então Jesus, ele é a verdade, e ele deixou a Bíblia, né? Que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, toda vez que você, desbravador, tiver alguma dúvida, tiver indeciso ou querendo saber a verdade, primeiro você vai buscar a Deus e a sua palavra, tá bom? Mas existem várias religiões, como nós falamos, vários tipos de pessoas, várias crenças, várias maneiras que as pessoas vivem por aí. Como que a gente faz? A gente deve respeitar, como que a gente deve agir em relação a essas outras pessoas e suas crenças? Olha só, desbravador, como um bom desbravador, desbravadora, que você é filho de Deus, cristão, você deve respeitar todas as religiões e respeitar todas as pessoas, independente da crença que ela tenha, do sexo, da religião, tá? Porque eles também são filhos de Deus e só cabe a Deus julgar as outras pessoas. Então, desbravador, nossa próxima atividade agora, né, a gente vai ver ali que a Bíblia ela apresenta várias coisas como sendo verdade, tá? Então, nós vamos ler um verso bíblico agora e aí a gente vai comparar juntos aqui entre várias opções, quais dessas opções a Bíblia trata como verdade. Vamos lá, o primeiro verso está em João, no capítulo 10, no versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Certo, aqui nesse versículo, né, ele está falando sobre quem? Quem, desbravador? Ele está falando sobre Jesus, correto? E Jesus, ele é uma das verdades da Bíblia. Tem até um versículo bíblico que Jesus mesmo diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus, ele é a verdade. O próximo verso está em João, capítulo 14, verso 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, além de Jesus, quem mais é verdade? O Pai, ou seja, Deus. E agora, João, no capítulo 14, versos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja presente convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará entre vós. Nós já falamos de Jesus, já falamos do Pai, e agora nesse versículo está falando sobre quem, desbravador? Sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo também é verdade. E agora vamos para Salmo 119, no versículo 142 e 141. Tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Então, qual que é outra coisa que acabou de deixar bem claro o que é verdade? Os mandamentos de Deus, eles também são verdades. Ou seja, a lei de Deus é verdade. E agora, para finalizar, João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que é a palavra de Deus? É a sua espada, desbravador?
a Bíblia é a verdade. Então, desbravador, nós aprendemos hoje, que no mundo há diversos tipos de religiões, de culturas, de crenças, mas Jesus Cristo veio aqui dizendo qual que é a verdade, qual que é a única verdade no mundo, que é Ele, que Ele é a verdade, o Pai é a verdade, o Espírito Santo é a verdade e a Bíblia é a verdade. Então, se você, desbravador, quer procurar saber o que é a verdade, o que realmente acontece nesse mundo, o que realmente irá acontecer e saber exatamente o que Deus quer falar contigo, qual que é a religião que está certa, o que está errada, ou a igreja certa para seguir, procure sempre a igreja, os conhecimentos, tudo que esteja baseado na Bíblia, que é a verdade e é a palavra de Deus. E agora, para finalizar o desafio de hoje, você vai postar nas suas redes sociais com a hashtag Hora do Clube, hashtag nome do seu clube, e hashtag classe bíblica, com uma foto sua, bem bonitão ou bonitona, fazendo uma atividade missionária ou comunitária com o seu clube. E aí você vai colocar a seguinte legenda: eu decido ser parte do movimento de Deus e seus objetivos, aqui nessa terra. E você, feito isso, vai ter terminado o estudo 11 da sua classe bíblica de 10 a 15 anos, ok? E agora, feche os seus olhos para falar com Deus. Oremos. Querido e amado Deus, muito obrigado, Senhor, por esse estudo bíblico, porque hoje aprendemos que em tudo que nós tivermos dúvidas, se nós quisermos saber a verdade, basta procurarmos ao Senhor e a Sua palavra. Nos oriente, Senhor, nos dê força para que nós possamos fazer a Tua vontade e seguir apenas a verdade. É o que nós pedimos e agradecemos por Cristo Jesus. Amém. E eu fico por aqui então, desbravador, fique de olho que tem mais classe bíblica pela frente, estamos chegando ao final, tá? E não pare os seus estudos por aí, tá bom? Além da classe bíblica, você vai estudar na sua casa e crescer aí em sabedoria e graça com o Senhor. Eu fico por aqui, valeu!